Pessoal, Esportivo Ameliano 1, Atlético 4, estreia tranquila do Atlético na Copa Sul-Americana. E aquela pesquisa básica, sem me aprofundar muito nos adversários do Atlético, o Esportivo Ameliano é o 6º colocado no Campeonato Paraguaio. O Atlético ainda vai enfrentar o Danúbio, que é o 8º colocado no Campeonato Uruguaio, e o Raio Zuliano, que é o 12º colocado no Campeonato Venezuelano, que tem 14 participantes. Portanto, o Atlético vai passar essa primeira fase com muita tranquilidade. Tranquilidade que foi vista no jogo diante do Ameliano, lá em Assunção, no estádio do Cerro Porteño. O Atlético fez 4-1, se acelerasse um pouquinho mais o jogo, teria feito 5 ou 6, se você contar pelo menos aquela bola que o Zapelli perdeu no primeiro tempo, e mais a do Coelho no segundo tempo, já seriam 6. Se aquela do Diório, se ele, em vez de chutar o chão, chutasse a bola, seria 7. Então, assim, o Atlético fez por onde ter aplicado aí uma goleada homérica em cima desse Esportivo Ameliano, que, convenhamos, é um time bem fraquinho. Mas contra times fracos, você tem que se impor. E hoje o Atlético fez isso. Enfrentar um adversário mais frágil tecnicamente, o segredo é você botar a sua qualidade para resolver o jogo. Então o Atlético, até mesmo com toda aquela confusão tática do primeiro tempo, principalmente na defesa, em momento algum, vendo o jogo, você diria, não, o Atlético corre algum risco. O Atlético poderia resolver o jogo como resolveu ainda no primeiro tempo, né? Abriu o placar com o Mastriani que foi um dos destaques do jogo, junto com o Zapelli, junto com o Esquivel, para mim o melhor jogador em campo, mostrando capacidade ofensiva, fez um grande jogo o Esquivel, mas claro, o Mastriani fez 2, Zapelli participou também de 2 gols, o Atlético ofensivamente rendeu. Isso é inevitável falar. O Atlético rendeu ofensivamente. E com as peças que acabaram até, alguns nem jogando o sábado lá em Maringá, né, como o Zapelli e como o Mastriani. E hoje, né, nesse jogo dessa quarta-feira, o Atlético fez um pouco diferente do que fez contra o Maringá. Contra o Maringá, se adaptou ao adversário. Contra o Ameliano, resolveu impor-se tecnicamente. E aí, a vitória veio com muito mais facilidade. O que eu falei que no primeiro tempo houve uma confusão tática, principalmente na defesa? O Cuca optou por escalar um esquema com 3 zagueiros, né? O Atlético jogou com o Bento, com o Gamarra, com o Pedro Henrique, Thiago Heleno e Gamarra, Godoy e Esquivel nas alas, Fernandinho, Alex Santana, Zapelli, Canóbio e Mastriani. Só que a gente viu esse esquema de 3-5-2 já não funcionar com o Wesley Carvalho e com o Juan Carlos Osório. E sempre havia um desequilíbrio. Se o Atlético jogava bem defensivamente, não conseguia atacar. Se estava bem no ataque, não se conseguia se defender. Hoje, mais uma vez, mostrou esse desequilíbrio tático. Porque o gol que faz o Ameliano, ele é uma sequência de falhas, né? O Atlético argumentou muito uma falta do Samúdio em cima do Léo Godoy no início do lance, na origem, mas o Pedro Henrique sabe-se lá onde é que estava. Estava lá comprando eletrônico em Ciudad del Este, não estava no lance. Thiago Heleno foi batido, até cometeu a falta, mas ele se posicionou de um jeito que ele não tinha mais como seguir no lance. Quando se viu, era um 2 contra 1, e aí o Torales passou para o Vera e o Vera fez o gol, empatando o jogo. Mesmo com aquele empate, dava clara a sensação de que o Atlético venceria o jogo. Mas ali ficou claro que esse esquema de 3 zagueiros não dá. E mais, no dado momento do jogo, o Cuca deixou o Atlético a lá Osório, com uma linha de 4 defensiva e o Gamarra fechando essa linha pela esquerda. Sobrou muito campo para um jogador há um mês sem jogar cobrir. Tanto que ele levou o cartão amarelo e acabou sendo substituído. E quando o Atlético volta no 4-4-2, o Atlético sofre só quando tenta sair jogando e erra. Porque quando é atacado, o Ameliano não ofereceu risco nenhum ao Bento no segundo tempo. E o Atlético levou o jogo, no segundo tempo, claramente administrando o resultado para levar a vantagem e construir esse início de campanha que parece vai ser muito tranquila na primeira fase da Sul-Americana para o Atlético conquistar a primeira colocação na chave. Valeu o jogo pela imposição técnica que o Atlético precisava mostrar. A gente fala tanto, e o torcedor, inclusive, fala até mais
sobre a qualidade desse time do Atlético, hoje o Atlético ofensivamente mostrou essa qualidade. Mas também demonstra essa dificuldade do 3-5-2. Eu já falava desde o ano passado, vocês que acompanham os vídeos sabem disso, que esse 3-5-2 com esse elenco do Atlético eu acho que não orna. Não entendo que o Gamarra só possa jogar num 3-5-2. Por que ele não pode jogar no 4-4-2? Porque essa coisa que até o Cuca falou na primeira entrevista coletiva, o Gamarra é bom zagueiro, tem que jogar na dele. Mas o Atlético trouxe mais virtudes, principalmente ofensivas, e levou uma vitória com muita tranquilidade, e agora vai ter uma sequência de 3 jogos na Arena. Contra o Maringá no sábado, na terça contra o Zuliano, e no final de semana seguinte contra o Cuiabá na estreia do Brasileirão. Um abraço.